Nova Trento News. A sua TV na internet. Olá, um ótimo sábado, obrigado pela sua companhia. Está começando agora Drogas, seu filho corre perigo. No episódio de hoje, a nossa repórter Tamires da Rossi conversa com o Dr. Hélio. Ele é médico aqui em Nova Trento e fala sobre os malefícios da droga no organismo. Acompanhe. Tudo bem, doutor Hélio? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Doutor, explica pra gente o que a medicina entende por droga? Então, a definição de droga seria qualquer substância, natural ou não, que vai ter uma atividade no organismo da pessoa. Essa atividade, esse efeito, melhor dizendo, pode ser tanto benéfico ou maléfico. Qual que seria um efeito benéfico? Por exemplo, os medicamentos que as pessoas tomam para pressão alta, para diabetes, contra o câncer, que no caso são chamados medicamentos ou remédios, pode-se dizer. E no caso maléficos, substâncias que vão alterar, vão agir em nível do sistema nervoso central, fazer alterações na pessoa, por isso são chamadas drogas psicoativas, que hoje em dia, aí no caso são os termos droga digamos, no mau sentido, assim, né? Que daí hoje é uma fonte de preocupação de saúde pública, tanto no Brasil como no mundo. E das drogas psicoativas que você falou? A gente sabe que tem algumas que são lícitas e outras não. Acho que a gente poderia começar então falando das lícitas. Quais que você percebe assim, ó, que é uma porta de entrada, que causam dependência? Então, as drogas, existem várias classificações em relação às drogas. Como você falou, existem as lícitas, que são aquelas legalizadas, a sua produção e o consumo são legais, a lei permite. Por exemplo, você tem o tabaco, que é o componente do cigarro, o álcool, componente das bebidas alcoólicas, alguns remédios usados, por exemplo, em psiquiatria e neurologia, por exemplo, para ansiedade ou insônia, né? São aqueles que popularmente se chama tarja preta. E do outro lado você tem as ilícitas, que ou seja, a sua produção e consumo são proibidos, e os exemplos que a gente tem mais são, por exemplo, maconha, a cocaína, o crack, a heroína, o LSD, o êxtase, entre outros. Doutor, e assim, a questão, né, das drogas, a gente sabe então que tem as listas e as ilícitas e cada uma delas produz um efeito no organismo da pessoa. Eu imagino que num primeiro momento seja uma sensação agradável. Tem diferença dos efeitos agradáveis que elas produzem? Cada droga produz um efeito diferente? E a longo prazo, quais os efeitos negativos daí do uso das drogas? Então, tanto as listas como as ilícitas vão produzir efeitos diferentes no sistema nervoso central, no cérebro da pessoa. E no caso, geralmente elas dão uma sensação de euforia, de prazer, né? Sensação de bem-estar, mas a longo, médio e longo prazo vão dar problemas sérios de saúde, e não só de saúde, que a gente vai ver mais para frente. Agora, elas podem agir de três maneiras, geralmente. Por exemplo, elas podem estimular o sistema nervoso central, são as drogas estimulantes, como por exemplo a cocaína e o crack. Você tem as drogas depressoras do sistema nervoso central, elas, digamos, desaceleram a atividade cerebral, um exemplo é o álcool, e aquelas chamadas perturbadoras. O próprio nome diz, elas perturbam o cérebro, causando no indivíduo uma perda de noção de tempo, de espaço, de realidade. A pessoa pode ter delírios, ter alterações auditivas, alterações visuais, pode enxergar coisas, escutar coisas, ficar numa paranoia assim. Até eu permito dar um exemplo de um caso assim. Para quem gosta de música, tem aquela banda Pink Floyd. Um dos integrantes deles nos anos 60, chamado Syd Barrett, ele usou tanto LSD que ele se desenvolveu uma esquizofrenia por causa disso. Tanto que ele saiu da banda e até os seus últimos momentos ele via numa realidade paralela. Ele fez uma viagem sem volta. Doutor, e assim, a gente, né, fala da maconha, do álcool. Geralmente o álcool eu imagino que seja a porta de entrada, né? E daí do álcool tem uma evolução. Qual que é esse caminho de evolução? Tem um padrão? Então, o álcool geralmente ele tende a ser uma das portas de entrada. Por quê? Porque ele é uma droga lícita. Você vai em qualquer bar, em qualquer supermercado, você compra um álcool.
mesmo que você seja menor de idade, às vezes alguém compra por você, às vezes vai numa balada, numa festa, não necessariamente vai ter uma fiscalização, às vezes o menor de idade vai ter acesso. Então, por isso o álcool geralmente é a primeira droga que os adolescentes têm contato. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, porque você vai ter os usuários de drogas, você vai ter alguns tipos, por exemplo, aquele experimental é aquele que tem curiosidade, experimenta a droga, experimenta uma vez e não gosta, não usa. Você tem o ocasional, de vez em quando ele usa. Você tem aquele habitual, tem um certo hábito. E aquele que é o dependente, que é aquele que é altamente viciado naquela droga, perde o freio para o consumo, tenta consumir de uma maneira louca, assim, uma maneira, digamos, totalmente inconsequente, causando inúmeras consequências. E nessas consequências, né? Tem consequências também para o organismo da pessoa? Tem algum efeito? Você já falou dos efeitos psicológicos, né? Mas tem algum efeito nos neurônios, pulmão, coração, no corpo da pessoa como um todo? Sim. De modo geral, fazendo um apanhado tanto das listas como ilícitas, você vai ter problemas cardiovasculares, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, morte súbita às vezes, isso é mais comum com o crack, com a cocaína, com as estimulantes. Em parte pulmonar, você pode ter o DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, popular enfisema. Você pode também ter câncer do pulmão, por quê? Porque vale lembrar que a maconha, ela é um cigarro de maconha, ela é fumada. Então, além de você ter o efeito da viciante, você tem o efeito da queima do cigarro. Então, como funciona com um cigarro comum? Então, vai ter efeitos pulmonares. Você vai ter efeitos no sistema nervoso central, por exemplo, dificuldade déficit de memória, dificuldade de aprendizado, parte de memória, esquecimento, aumenta a chance de ter demências no futuro, esquizofrenia, o exemplo que eu dei. Então, é bem complicado, assim. Você já atende aqui em Nova Trento há bastante tempo, né? Teve talvez alguma situação que você atendeu que foi ocasionada pelo uso de drogas e aquela situação te chamou muito a atenção, te marcou? Chegou a ter algum fato assim aqui na cidade? Sim, teve um caso. Geralmente as síndromes de abstinência das drogas estimulantes, no caso cocaína e crack, elas são bem mais, digamos, violentas assim. Então foi um caso de um paciente que eu atendi no hospital, que ele chegou em síndrome de abstinência e estava extremamente agressivo, queria agredir o pai, a família, quis brigar com a polícia. Foi complicado para botar as coisas no lugar, assim, acalmar a situação, para depois resolver. Foi durante meia hora, uma hora lá, foi um período complicado no hospital. Doutor, então assim, não é apenas o uso que vai deixar um problema na vida da pessoa. Quando a pessoa acaba se tornando viciada, a falta depois da droga também tem efeitos colaterais na vida dela. Exatamente, existem dois fenômenos que acontecem. Um é chamada tolerância. O que é a tolerância? É a pessoa precisar cada vez de doses maiores daquela droga para ter o mesmo efeito inicial. Então fica uma bola de neve, você precisa sempre de uma droga cada vez maior. Em alguns casos a pessoa acaba exagerando na dose e, por exemplo, no caso da cocaína e da heroína, pode usar uma quantidade tão grande que o organismo não aguenta, a pessoa morre, é a chamada overdose. Outro fenômeno é a abstinência. O que é a abstinência? Você de repente fica sem a droga, ou porque não tem dinheiro para comprar, ou porque você é impedido de usar aquela droga, e o seu corpo, como ele está acostumado com aquilo, o seu cérebro está acostumado com aquilo, você vai começar a ter sintomas de abstinência, que no caso das drogas estimulantes, tipo a cocaína e o crack, são violentas. A pessoa fica agressiva, paranoica, se torna extremamente hiperativa e pode causar problemas para si e para outros. Doutor, então para a gente ir finalizando, eu pediria que você deixasse uma mensagem aos nossos jovens, adultos que por acaso já entraram nesse caminho, aqueles que estão conhecendo algumas drogas por agora. Que mensagem você deixaria? Eu deixaria o seguinte, né, que todo mundo, aqui eu já fui jovem, eu sei que o adolescente, o jovem, ele é arrojado, quer ser aventureiro, acha que ele é meio um super-homem, nada vai acontecer com ele, e às vezes por curiosidade, ou às vezes porque o grupinho que ele está inserido, às vezes todo mundo já experimentou, eu sou o único que não experimentou, eu vou lá. Então, por vários motivos, ele acaba às vezes entrando em alguma dessas drogas. E às vezes pode ser um caminho sem volta.
Então, para você evitar ter problemas com drogas, a principal coisa é evitar drogas, não experimentar. Doutor, então, muito obrigada. Você, então, que nos acompanha, perceba que, às vezes, ser diferente pode fazer a diferença na sua vida. Acompanhamos no episódio de hoje o Dr. Hélio, que conversou com a nossa repórter Tamirisa Rossi, falando sobre os problemas que a droga causa no organismo. Amanhã, domingo, no programa Drogas, Seu Filho Corre Perigo, nós vamos conversar com a Neide Cadorim. Ela é integrante, membro do Conselho Tutelar aqui do município de Nova Trento e vai destacar os trabalhos que o Conselho faz e o que eles estão vendo na cidade no que diz respeito ao consumo de drogas. Fique conosco. Nova Trento News, a sua TV na internet.